Complemento em relação à questão da imagem, analisando, eu já vi esse argumento antes, mas assim, é que ele, como dá para generalizar, eu sempre achei esse argumento meio fake, assim. Porque assim, não é questão de eventualmente atrapalhar na carreira, porque só que as pessoas estão falando como se houvesse eventualmente opções claras. Então eles acham assim, eventualmente ele não quer ter uma imagem ruim derivada do voluntariado ou qualquer outra coisa, para eventualmente isso não atrapalhar na sua carreira, ou mesmo a questão de participar de processo e tudo mais. Isso é fake, ou é meio fake, mas vamos trabalhar com o argumento. A questão do trabalho secular era uma das únicas alternativas que eu teria, eventualmente, para não pecar. Então é uma coisa que eu teria que eventualmente fazer. A não ser que do nada, eventualmente, houvesse dinheiro e vamos supor que eu ficasse só na igreja. Mas independente, eu vou trabalhar com essas hipóteses depois, né? Ou mesmo que seja só YouTube, vamos supor assim, né? Primeiro, se eu pensar genericamente, não, a questão do trabalho secular não seria a única alternativa em termos de vida, tudo pode acontecer. Então vamos supor que eu só tivesse três alternativas. Talvez até haveria outras, mas vamos pensar só em três alternativas. Ou se eu ficasse com atividade secular, mesmo fazendo outras coisas, mas vamos supor, ou só com atividade. Haveria outras combinações, né? Poderia ser atividade secular e YouTube, vamos supor, e não ficasse na igreja. Mas independente, vamos pensar então em três, só para ficar mais fácil. As combinações são possíveis. Eu poderia escolher só atividade secular, ou só YouTube, ou só igreja. Nas três situações, se eventualmente eu sou atacado na imagem, é ruim. Em qualquer das possibilidades que resultasse na minha vida. Né? Mas eventualmente você eventualmente preferia atividade secular. Meia verdade, porque eu entendia que se eu não tivesse atividade secular seria pecado. Então não é que eventualmente, vou proteger a minha imagem para que eventualmente eu não proteger a minha imagem para que eu não seja atacado na minha imagem, para que eventualmente seja mais fácil de eu ter uma atividade secular. Não, essa não é a única possibilidade em termos de resultado. Se eventualmente eu ficar só em voluntariado na igreja, ou eventualmente até em outras atividades não necessariamente eclesiásticas, se a imagem é atacada é ruim também. Então, independente do resultado. Se você pegar na época do Novo Testamento, eu achava que a questão da atividade secular era necessária porque é a questão do que é pecado e o que não é. Então não é só porque exatamente por preferência pessoal. E ainda depois eu poderia colocar vários outros temperos nessa situação. Eu poderia colocar a questão financeira, poderia colocar as próprias combinações, né? Poderia ficar no YouTube e questão eclesiástica, e questão voluntária, das atividades voluntárias. Então não é muito isso, é mais a imagem no sentido geral. Mas vai ter medo em relação à questão profissional. Não, mas esse não era o único medo. Mesmo que a atividade secular fosse a única alternativa que sobrasse, e não é a questão de, aquele tem uma atividade secular, como eu falei, portanto ela precisaria de uma imagem. Não, eu queria ter atividade secular, porque eventualmente se eu não tivesse seria pecado, e portanto eu precisaria da minha imagem, ou mesmo também a questão secular para ter dinheiro, mas não eventualmente impedindo que eu tivesse as outras questões, justamente porque seria a questão da combinação. Então poderia ter o voluntariado, a imagem ruim poderia ser ruim, a imagem ruim poderia ser ruim para a execução da atividade voluntária também. Então, em qualquer resultado ou em qualquer combinação, a questão da imagem seria importante. Então, eventualmente, tentar responder para ver o que dá para verificar o que é certo e o que é errado em termos de argumento contra a minha imagem. Só isso. Não tem nada mais do que só vou manter a imagem para eventualmente buscar atividade secular. Não, mas a busca da atividade secular é a questão financeira conjugada com a questão de que durante muito tempo o não ter atividade secular seria pecado. Então não era a prioridade pela atividade secular em si, é que há derivações desse raciocínio. Ou mesmo, mais do que isso, há base para esse raciocínio, talvez até mais do que derivação. Derivação talvez não é a palavra mais correta. Há bases para esse raciocínio. Não é atividade secular do nada. Né? Em qualquer possibilidade com atividade secular ou sem atividade secular, ser a questão da atividade secular combinada com outros elementos ou isolada, a questão da imagem pode ser importante, ou interpretada isoladamente. Ou se você pegar as outras combinações que não haveria atividade secular como resultado da minha vida, que eu não fizesse isso, ou não buscasse isso de nenhuma forma, a questão da imagem seria importante também. Então é isso. Então nesse caso, uma insuficiência de argumentação, apenas para fazer esse complemento e vai.